Capítulo 406 Chamas Negras. Em seguida a luz escarlate entrou na pintura de 10.000 rios e montanhas de Nili. Rumbli. 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 Era um som enorme, parecido com um deslizamento de terra ou um terremoto. Todo o espaço tinha sinais de colapso e uma majestosa energia permeava o palácio divino das ilusões. Nili franziu as sobrancelhas com aquela poderosa energia. Era um especialista no reino marcial ancestral. Desde que o arranjo das 1000 ilusões tinha desaparecido, é claro que eles iriam atrair um especialista no reino marcial ancestral. Nili olhou para Xiaoyu e disse: entre na pintura de 10.000 rios e montanhas. Xiaoyu hesitou. Poderia o espaço de Nili realmente segurar criaturas vivas? Ela nunca tinha ouvido falar dele antes. Ela tinha uma vaga ideia de que a pintura era extremamente poderosa. No entanto, ela não sabia de seus usos completos. Nili sacudiu a mão direita e a pintura sugou Xiaoyu para dentro. Nili não podia deixar de pensar para si mesmo: tenho que pensar num plano. Caso contrário, eu vou perder o sacrifício do sangue demoníaco. Ele não sabia se havia outros tesouros dentro do Palácio Divino das Ilusões, mas ele não tinha mais tempo para procurar. Nili pensou em suas opções, então fez seu caminho de volta e reentrou na matriz de pedra para sair. A matriz em si estava à beira do colapso. Uma vez que isso acontecesse, então o Santo Filho Liu, o Venerável Leng, e todos os outros especialistas seriam capazes de escapar. Isso significaria enormes problemas. Nili rapidamente voou para a entrada e se encontrou com Yang Yang. Yang Yang se levantou e perguntou a Nili: sinto que o palácio está entrando em colapso. O que está acontecendo? Nili respondeu: um especialista no reino marcial ancestral está tentando quebrar a barreira do palácio. Temos que sair, agora. Sinto uma aura de clã demoníaco naquele especialista do reino marcial ancestral. Ele é definitivamente um membro da seita Deus Demônio. Yang Yang não pôde deixar de ser surpreendido pela explicação de Nili. Como poderia Nili dizer que a outra parte era um especialista da seita Deus Demônio? Nili tinha muitos segredos. Você realmente não podia deixar de ficar curioso sobre ele. Nili colocou as mãos em direção a Yang Yang. Tenho que voltar vivo à seita Penas Divinas. Eu imploro pelo apoio do irmão Yang Yang. Yang Yang acenou com a cabeça. Vou fazer o máximo. Os dois correram para a saída. Logo após, o conjunto de pedras caiu atrás deles. Todos que estavam presos lá dentro, agora estavam livres. Uyazi olhou para a saída e sorriu amargamente. Ele estava planejando contra Nili e Xiaoyu, mas ele era o único que tinha sido jogado em seu lugar. Só agora ele percebeu que Xiaoyu deve ter sido resgatada por Nili. Ele não tinha ideia de onde estavam. Ele pensou um pouco, e então voou para a saída. Se ele bloqueasse a saída, então ele poderia interceptá-los. O Santo Filho Liu olhou para o espaço vazio com uma expressão de alegria. Seu mestre estava finalmente aqui. Agora que seu mestre estava aqui, ninguém seria capaz de trazer quaisquer tesouros do Palácio Divino da Ilusão. O Santo Filho Liu ponderou por um momento, em seguida, tomou um grupo de homens e voou para a saída. Somente o Venerável Leng franziu as sobrancelhas. Ele pensou em suas opções por um breve momento, então voou para a outra extremidade do espaço. Ele se recusou a desistir e ainda estava decidido a procurar nos tesouros ocultos do palácio.
Rumble. 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 Por fim, a barreira desmoronou e uma energia poderosa se estendeu para o vazio, procurando por tesouros ocultos dentro do palácio divino da ilusão. Com a força do hierarca Eixo Kong, a busca do palácio divino da ilusão era uma tarefa fácil. Depois de um momento, ele descobriu um amontoado de chamas negras escondidas dentro do palácio divino a ilusão. O que é isso? O hierarca Eixo Kong estudou-o com sobrancelhas tricotadas. Mesmo com seu conhecimento e experiência, ele não podia dizer o que era. Ele pensou um pouco, talvez esse fosse o tesouro escondido no palácio e enviou sua intenção de explorar as chamas escuras. No momento em que sua intenção tocou as chamas escuras, hierarca Eixo Kong gritou miseravelmente: quem se atreve a conspirar contra mim? As chamas negras atingiram sua intenção e a incendiou. Seu olho esquerdo brilhava com chamas escuras. Era como se as chamas quisessem queimar até que não sobrasse nada dele. Hierarca Eixo Kong imediatamente tomou a decisão de evitar mais perdas. Ele cortou sua intenção. Asterisco PFFFFF. Asterisco. A intenção de hierarca Eixo Kong dividiu-se em dois. A extremidade inferior desapareceu rapidamente sob as chamas negras. Hierarca Eixo Kong garfou com uma fúria fulminante em seu coração. Mesmo tendo cortado firmemente a sua intenção a fim de evitar ser queimado até a morte pelas chamas negras, ele ainda sofreu um dano bastante pesado. A partir do Dao do Dragão em diante, as 9 vidas se reúnem em uma. Uma morte era o fim. Ao chegar ao reino marcial ancestral, o corpo físico apodrece e seu espírito se une. Isso também significa que a alma e o corpo de um especialista no reino marcial ancestral são o mesmo. Se sua alma queima, eles deixam de existir. Mas, rompendo o reino marcial ancestral e atingindo o reino conhecido apenas em lendas, eles podem se tornar um deus. Metade do hierarca Eixo Kong queimou, causando uma enorme queda em seu cultivo. Ele estava enfurecido. A recuperação levaria pelo menos 30 anos de cultivo amargo. 30 anos de cultivo acabaram em fumaça. Como não poderia ficar chateado com isso? Ele procurou em todo o palácio divino da ilusão e não encontrou um único tesouro. Alguém já poderia ter levado todos eles. O hierarca Eixo Kong fixou seu olhar no palácio divino da ilusão. Todo mundo estava preso sob seu dedo. Ele definitivamente não ia deixá-los sair com esses tesouros. A voz de hierarca Eixo Kong ecoou pelo palácio. Aqueles que desejam sair vivos devem deixar para trás seus anéis interespaciais. Caso contrário, terá uma morte sem misericórdia. Além dos membros da seita Deus-Demônio, havia também membros das 8 seitas divinas que estavam presos dentro do palácio. Além disso, havia muitos que estavam no nível do Santo Filho ou Sagrada Donzela. Mesmo que o hierarca Eixo Kong fosse poderoso e tivesse uma posição elevada dentro da seita Deus-Demônio, ele ainda não poderia ir a tais extremos. Matar todos dentro do palácio divino da ilusão ofenderia muitas pessoas. Poderia matar os ordinários tanto quanto quisesse, mas não podia matar os santos filhos e as sagradas donzelas. Mesmo que a seita Deus-Demônio fosse forte o suficiente para rivalizar com várias seitas divinas, mas se os especialistas do reino marcial ancestral de várias seitas se unissem, na melhor das hipóteses, a seita Deus-Demônio seria capaz de lhe proporcionar alguma proteção. Mas no final, ainda teria que lidar com todos os problemas por si mesmo. Além disso,
Ele acabou de perder 30 anos de cultivo para aquelas chamas negras. Ele estava mais fraco agora. Um exército de especialistas guardava o perímetro do Palácio Divino da Ilusão como um bando de lobos e tigres. Eles olharam viciosamente, esperando aqueles que ousariam sair do palácio. Um especialista da seita Penas Divinas atirou seu anel interespacial para alguém da seita Deus-Demônio. Aqui está o meu anel interespacial. Um traço de ira brilhou em seus olhos antes de se virar e se sair. Espere. Vários membros da seita Deus-Demônio bloquearam seu caminho. O especialista da seita Penas Divinas perguntou com raiva: já te dei tudo. O que você quer? Alguns membros da seita Deus-Demônio o agarraram e rasgaram suas roupas. 2 artefatos caíram. Você se atreveu a esconder alguns tesouros. Você deve estar cansado de viver. Mate ele. Asteriscos plata asterisco. Uma espada caiu e pulverizou sangue fresco. O especialista da seita Penas Divinas havia sido morto.